Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Bom dia para o oitavo ano A, boa tarde para o oitavo ano B. Gente, nós vamos continuar um assunto que nós começamos em nossa última aula, tá bom? No capítulo da última aula, nós vamos dar continuidade a este capítulo. Hoje, trabalhando sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil no ano de 1808. Mas nós precisamos entender por qual motivo os portugueses, não é? A corte portuguesa veio morar no Brasil. Gente, eu entendo o seguinte, que no ano de 1807, Napoleão Bonaparte ele invadiu o território português. E naquela época, no ano de 1807, Portugal não tinha um exército forte. Eles também não tinham recursos financeiros para enfrentar as tropas napoleônicas, já que Napoleão Bonaparte tornou um grande império, conquistou um grande império. Então, tendo consciência disso, Portugal decide fugir para o Brasil. Naquela época, os portugueses foram apoiados pela Inglaterra. Os ingleses apoiaram a vinda da família real para o Brasil, que assim acontece. Já em finais de 1807, a família real vem para o Brasil apoiados pela Inglaterra. Pois bem, gente, quando chega início de 1808, mas especificamente 22 de janeiro de 1808, as primeiras embarcações chegam a Porto Seguro, na Bahia. Depois, eles partem para Rio de Janeiro em em 26 de fevereiro de 1808, e chegando assim no dia 7 de março de 1808, no Rio de Janeiro, aonde eles se estabeleceram. Pois bem, nessa relação de Brasil, aliás, na relação de Portugal com a Inglaterra, não é? Portugal vindo para o Brasil, o governo português passou a ter o apoio da Inglaterra. Então a Inglaterra acabou assumindo o governo português dos anos de 1810 até 1820 como uma forma de proteção contra os franceses. Pois bem, através disso, se estabeleceu alguns acordos entre a Inglaterra e acordos entre Portugal, ou seja, acordo entre Inglaterra e Portugal. E daí a família real vindo para o Brasil, lembrando a vocês que vem toda uma corte portuguesa, para vocês terem ideia, os estudiosos acreditam que naquela época, com a corte portuguesa, veio para o Brasil, vieram cerca de 15 mil pessoas. Então, era uma grande quantidade de pessoas vindas de outro país para o Brasil. Ou seja, 15 mil pessoas vindo com a corte portuguesa para morar no Brasil, lembrando que o Brasil não tinha grandes estruturas, porque Portugal era metrópole, o Brasil era uma colônia de Portugal. O que acontece? Quando essas 15 mil pessoas chegam no Rio de Janeiro, muitas casas tiveram que serem desocupadas. Por quê? Porque essas casas, as residências, acabaram se tornando residências que foram desapropriadas para que as pessoas da corte portuguesa pudessem morar. Então, muitas pessoas perderam as suas casas para que pudessem abrigar a corte portuguesa. Então, assim acontece, dessa forma acontece. O fato é, os portugueses continuam aqui no Brasil e algumas políticas e tratados vão acontecer. Alguns tratados, alguns benefícios. Por que esses benefícios? Por conta que a corte portuguesa foi instalada no Brasil. Então, alguns benefícios vão surgir também. Entre esses benefícios tratados, como por exemplo, houve o Tratado da Amizade, o Tratado de Amizade e Aliança, que foi entre Brasil e a Inglaterra. Nesse tratado, se estabeleceu questões políticas, questões militares, como a ocupação luso-brasileira, por exemplo, da Guiana Francesa, foi através desse tratado. Houve também o Tratado do Comércio e Navegação, que foi entre os ingleses, estabelecendo esse tratado entre ingleses e portugueses. E também depois vão vir outros benefícios que vão acontecer por conta da vinda da família real ao Brasil, porque agora no Brasil estava a família real que, junto com Dom João VI
e Carlota Joaquina vão passar a residir no Rio de Janeiro, e esses tratados vão sendo feitos porque eram acordos, não é, que favorecia esses acordos entre a Inglaterra e entre Portugal. Além disso, também vão surgir outros benefícios que eu vou fazer um outro vídeo para citar para vocês, tá bem? Só um momento.